Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da série Conversa com o Especialista aqui da Neon SP. Hoje, o nosso assunto vai ser sobre técnica e método Biflash. Para conversar conosco, nós contamos com a presença da doutora Elizabeth de Oliveira, que é cirurgiã dentista, formada pela Faculdade de Odontologia de São José dos Campos, especialista em ortopedia funcional dos maxilares pela Argentina, tem um título de excelência em reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares, é membro da Sociedade de Odontologia Sistêmica e da ICAC, idealizadora da técnica Biflash e do método de confecção de aparelhos Biflash. Possui diversos prêmios e participação em mesas clínicas e artigos científicos publicados em revistas renomadas na área. Ela tem atuação clínica em ortopedia funcional e é ortodontista desde 78. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a sua presença e que você falasse um pouco para nós sobre a técnica e o método Biflash que você criou em 1993. Como surgiu essa ideia? Então, a ideia foi o seguinte, porque eu já fazia reabilitação dinâmica funcional dos maxilares, que é do Dr. Maurício Vaz de Lima, um grande mestre que hoje não está mais com a gente, que faleceu em 93. Só que os aparelhos eram todos aparelhos que eram em resina. E apareceu no meu consultório uma paciente que tinha um diastema muito grande, aqueles espaços anteriores, os dentes muito separados, e ela não conseguia sorrir, porque ela tinha vergonha daquele espaço que ela tinha, porque também a dicção era prejudicada quando você tem esse espaço. E aí, como eu já fazia reabilitação dinâmica, que são aparelhos encapsulados, como se fosse uma placa, entendeu? Então, ele revestia todos os dentes. Na época, eu falei, bom, eu já tinha especialização em ortodontia fixa, então ele sabia a física do movimento da ortodontia fixa e sabia a reabilitação dinâmica. Então, eu falei, se eu cortar esse aparelho, colocar os brackets nessas placas, né? Eu consigo colocar elástico, como faz a ortodontia, e fechar o espaço que tem no centro. Então, os dentes vão vir caminhando todo mundo junto e vai fechar. E foi isso que eu fiz. E eu tive um resultado maravilhoso. Só que a primeira vez que eu apresentei, que foi em 93, que foi em Gramado, na reabilitação dinâmica, eu não falei o tempo exato que eu demorei. Porque foi muito rápido. Foi em 3 meses eu consegui fechar. Mas eu não poderia falar isso na primeira aula que eu estava dando, porque como ninguém tinha feito isso, então eles não iam acreditar na minha ideia. Então eu falei que tinha demorado 7 meses. Mas isso eu fiz em resina. Depois, como eu tinha muitos pacientes adultos, aí eu fui atrás dos aparelhos mais transparentes. Aí eu conheci as máquinas plastificadoras e os acetatos e comecei a fazer a técnica através de prensar os acetatos na plastificadora. E aí comecei a surgir outras anomalias que eu corrigia através dos acetatos. Então foi isso que eu criei. O primeiro aparelho foi esse. E a paciente ficou super feliz porque ela conseguiu sorrir, né? E eu melhorei a autoestima dela, porque hoje você tem que pensar que você está mexendo no ser humano. Exato. Então, a autoestima é importante. Então dá para a gente perceber aqui que foi uma das pioneiras aí, né, num assunto de ortodontia considerado atual, né? Bastante atual. As famosas placas, deu para parecer que são aquelas placas invisíveis que a gente ouve falar, Tanto, né? Atualmente. Mas esse tratamento você já está fazendo há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Então conta aqui um pouquinho para a gente o que você acha dessas grandes marcas aí, né, que enviam aos profissionais uma sequência desses alinhadores que a gente conhece por esses nomes até o final do tratamento. Então, eu acho o seguinte, eu acho que tem casos e casos.
Tem casos que realmente você consegue um resultado legal, entendeu? Consegue um resultado bom. Mas o que eu vejo hoje acontecer na odontologia é que os profissionais, não estão querendo fazer o diagnóstico. Então, eles mandam para essas empresas porque eles sabem que vai vir tudo pronto. Então, ele só vai tirando e colocando. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Eu acho que tem várias empresas que são realmente boas, que fazem o diagnóstico, mas eu acho que os profissionais, eles têm que se especializar mais para saber que aquele indivíduo tem uma boca, tem um corpo, tem uma respiração, tem uma oclusão. Então, eu acho que tem que tomar mais cuidado com isso. Mas eu não acho ruim essas empresas que estão no mercado. E levando em consideração aí essa questão toda que a gente está conversando, um pouco também muito do que você já trouxe, falando que cada indivíduo, é uma pessoa diferente. Você acredita que esses alinhadores eles funcionariam para todos os casos? Não acredito. Porque, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi essa técnica num congresso. Eu cheguei no congresso, eu já fazia isso há muito tempo, e eu cheguei no congresso e vi que tinha vários computadores, tudo mostrando. E aí eu fui perguntar como é que eles fariam se, por exemplo, fosse um paciente que tivesse falta de espaço para encaixar esses dentes, como que ele ia fazer com esses alinhadores? Eles falaram, é muito simples, aí não tem jeito, se ele é uma oclusão normal, tudo, você tem que extrair um dente. Eu falei, era isso que eu queria saber, porque eu sei que eu não faria isso, entendeu? Primeiro eu trabalho essa base óssea, a estrutura, para que realmente meu paciente não tenha problema lá na frente, entendeu? Então a gente consegue perceber que você tem um tratamento aí bem diferenciado, focando na pessoa, no problema que essa pessoa tem, observando cada paciente como sendo um ser aí único. Como que você transfere esses ensinamentos todos para os seus alunos? Então, isso que eu acho mais fantástico ainda, porque daí eu mostro para os meus alunos que cada indivíduo tem a sua personalidade, tem a sua maneira de ser, tem a sua mastigação, tem a sua respiração e que ele precisa olhar todo esse lado, entendeu? Para que realmente você possa colocar um aparelho que funcione, entendeu? Então, realmente, eu acho que isso que você vê o conjunto todo para que você possa trabalhar esses indivíduos. Então, você não está mexendo só no alinhamento do dente. O alinhar, qualquer aparelho faz. Um aparelho fixo alinha muito bem os dentes. Mas, será que é isso que ele precisa? O que será que esse indivíduo precisa? Então, primeiro você precisa sentar com o teu paciente, conversar com ele. O que você veio buscar? Você veio buscar o quê? E muitos falam assim, olha, doutor, eu vim porque eu tô com muita dor, à noite eu não durmo à noite, você entendeu? Então, tudo isso você tem que avaliar, porque não é problema só de alinhamento. O alinhamento é a parte mais fácil que tem. O problema são as outras coisas que realmente tem de oclusão, tem muitas pessoas que têm problema respiratório, problema na coluna, entendeu? Então, isso é super importante. Eu nunca vou me esquecer quando os dois Ronaldos tiveram problema de joelho, gente. 2 Ronaldos com problema de joelho. Eu, na época, mandei para eles falando que eles tinham que corrigir a boca. Porque você lembra como que era a boca deles, tá? Uma classe 2 severa, uma mordida profunda. E, claro, a musculatura toda do corpo dele estava incorreta. Então, por isso que os dois estavam tendo problema de joelho. Mas, claro, eu era uma profissional que eu não era conhecida. Então, eles não atuaram. Mas se eles tivessem atuado, talvez eles não tivessem tido tanto problema de joelho. Então, para vocês verem o diferencial de você trabalhar no conjunto todo desse paciente e não só no alinhamento.
Que interessante. E, doutora Elizabeth, o que a gente tem visto muito esses dias? Muitos casos de recidivas, né? Em tratamentos, no consultório, a gente tem observado isso muito. Tem algum motivo para a gente verificar a quantidade enorme de recidivas que tem aparecido? Então, gente, eu acho que a recidiva também é aquilo que eu estava falando tudo para vocês. Porque os dentes, eles estão na parte óssea, dentro da parte óssea. Só que eles estão dentro da parte óssea, você pode trabalhar essa parte óssea, mas não é só isso, tem a musculatura também que está envolvida, e a respiração, a língua. Então, você tem que trabalhar isso aumentando essas arcadas. Então, como que a gente aumenta? Isso já veio da reabilitação dinâmica do Dr. Maurício, que ele já fazia. Por exemplo, o que é? São os expansores. Você aumenta o tamanho da arcada para que você possa colocar esses dentes no lugar, numa oclusão favorável. E para que ele não tenha interferência aqui na cervical, porque muitas pessoas estão tendo problema na cervical, eles vêm com um problema que está desalinhado, mas não é só problema aqui. Ele vem com problema que um ombro está mais curto do que o outro, entendeu? Uma perna está mais curta do que a outra, porque ele está mastigando mais de um lado do que o outro. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Então, o nosso diferencial é muito mais severo. Por exemplo, aquele dentista que se preocupar no todo daquele paciente, ele vai ser o melhor profissional. Ele vai ser chamado, sabe? Ele vai lá, um paciente vai indicar o outro. Então, eu tenho no meu consultório, não falta paciente para mim. Por quê? Porque as pessoas sabem que o meu diferencial é grande. Eu vejo esse todo. Então, isso que é importante. Por isso que está tendo tanta recidiva. Porque o que acontece? Eles acabam desgastando um dente um no outro, eles desgastam para colocar os dentes no lugar. Mas o osso não foi trabalhado. A base, né? A base não foi trabalhada. Então, a musculatura não ficou ideal, a respiração não ficou boa, a língua não ficou no lugar. Então, esse paciente vai ter futuramente o quê? Apneia, ronco. E também vai ter problema de ranger os dentes. Quanta coisa que interfere. Interfere inclusive muito. Na nossa postura, que eu vi aqui o comentário também em tudo. É muito importante. Que interessante. Como você contou aqui pra gente na nossa conversa, você também ministra muitos cursos presenciais, tanto no Brasil quanto no exterior, desde 1993, quando iniciou aí a questão da técnica, ensinando aí todos os seus alunos a fabricar os seus próprios aparelhos estéticos com auxílio das máquinas plastificadoras que você comentou logo no início. E o seu curso? Conta um pouquinho pra gente, como é que é esse seu curso? Sobre o que é falado, quais são os assuntos que são tratados? Então, no curso, antigamente eu só dava curso presencial. Por quê? Porque eu achava também que as pessoas precisavam fazer a parte prática, eu precisava ficar em cima para ela aprender a fazer. Então, eu ficava em cima, então eu dava diagnóstico, mostrava para eles como que eles poderiam ver o paciente no todo, entendeu? Qual a documentação que ele precisava para ele poder avaliar qual aparelho que ia ser colocado, entendeu? Então, durante muitos anos eu fiz só presencial. Quando foi antes da pandemia, eu tive um curso que tinham 12 pessoas inscritas, mas é aquele negócio, uma não pôde, outra não pôde, acabaram de vir 3 pessoas no curso. Aí a minha filha Eva, que é dentista, que sempre está junto comigo, falou: mãe, é impossível agora você continuar assim, entendeu? Você tem que fazer um curso online. Mas eu falava assim, mas é impossível, como é que eu vou gravar tudo isso que eu fico quase que segurando na mão da pessoa, né? Então eu achava que eu tinha que ficar ali segurando na mão para que a pessoa aprendesse. Porque o meu curso era assim, o presencial. Eu dava um curso, eu mostrava para eles, depois de 3 meses, eles voltavam outra vez para eu ver as dúvidas, ver se eles estavam fazendo direito ou não. Mas eu percebi o seguinte, que quando eles tinham uma dúvida e dava errado o aparelho, eles paravam de confeccionar.
Então isso era muito triste para mim ver que muitas pessoas boas estavam deixando de fazer. Quando eu comecei, antes da pandemia, eu comecei a gravar o online. Então eu tinha uma equipe, né? A gente tinha um lugar que a gente gravava todos, nós gravamos 18 módulos no online, e aí eu tenho passo a passo como é que é confeccionado. Por exemplo, se você vai fazer uma expansão, como é que você vai colocar o expansor, se você vai fazer uma distalização, por exemplo, para pessoas que têm ausência de espaço zero para colocar o canino no lugar. Antigamente a gente extraía o premolar. Hoje você não precisa extrair o premolar. Você pode abrir aquele espaço através da distalização e você consegue harmonia oclusal desse paciente, entendeu? E aí a boca fica maior, a respiração fica super favorável, a língua fica com espaço e você consegue fazer. E hoje eu vejo que no online é melhor. Por quê? Agora, eles gostam sempre que eu dê a parte prática porque eles querem me conhecer, querem ver eu fazendo. Sim. Próximo. A proximidade é muito importante. Mas o online me deu essa sabedoria de ver que as pessoas, por exemplo, ela tem uma dúvida, ela vai lá naquele módulo que ela tem a dúvida. Ela faz o aparelho porque eu tenho a sequência certinha. Entendeu? E outra coisa que eu fiz e a gente está fazendo e está sendo super favorável é a consultoria toda semana. Então, como é a consultoria? Por exemplo, a Eva, minha filha, ela mora na Itália. Mas, por exemplo, a pessoa, o profissional manda o caso clínico que ele está em dúvida, que ele não sabe que tipo de aparelho que ele vai colocar. Então, ele manda as radiografias, os modelos, tudo para ela. E ela monta isso. E aí, no dia da consultoria, que é semanal, a gente faz a avaliação e vamos discutir. Não só eu discutindo, tem outros profissionais que também estão fazendo o curso, né? E vão dar o diagnóstico. Olha, será que não era melhor fazer isso, aquilo? Então, está crescendo muito isso. Isso está sendo uma ferramenta maravilhosa, porque cada semana que a gente vê que cresce mais. Então, é super importante isso. Que interessante. E a gente vai ter a possibilidade de ter desta forma aqui na Neon. Com certeza. E aqui na Neon, que eles me falaram que eles vão dar as duas partes. Isso que eu acho interessante, porque eu sinto falta daquele negócio de ver a pessoa fazendo ali o aparelho, entendeu? Porque quando a gente ensina o profissional a fazer, ele vai entender como que é feito e vai entender o diagnóstico, saber como que ele vai, qual a ferramenta que ele vai usar, você entendeu? Isso é super importante, porque daí ele aprende a fazer. Se, por exemplo, ele fala assim, mas eu não tenho tempo de fazer, mas ele já sabe fazer, então ele vai orientar as pessoas a fazerem, e aí é muito importante isso, porque é um aparelho fácil demais de fazer, não é difícil. Muito bom. Gostaria muito de agradecê-la, doutora Elizabeth, pela conversa, pelas informações todas que nós tivemos aqui e de agradecer aqui e aguardar todo mundo para vir fazer o curso aqui da professora Elizabeth conosco aqui na Neon. Até a próxima. Obrigada, agradeço muito de estar aqui com vocês, entendeu? E eu acho que vai ser super gratificante poder trabalhar as duas áreas, a parte prática e online. Com certeza. Tá? Conto com vocês. Tá, Até. obrigada, gente.